Até na última live alguém perguntou, e aí eu falei: "Olha, assista a próxima live que a gente vai falar", que é a Estela da Fome, bastante conhecida ali no Egito, né, que corresponde ali a um conjunto ali de inscrições feitas numa rocha de granito, que se encontra ali na parte sul da ilha de Serrel, no rio Nilo, na região ali meridional do Egito. Então, vocês verão que a história que está descrita aqui nesta estela, ela vai servir inclusive de base para construir a narrativa bíblica do Pentateuco, né, Antigo Testamento, do José do Egito. Então tem tudo a ver, a história de José do Egito veio daqui. Então na parte superior dessa estela, a gente pode observar o quê? A representação de 3 deuses da mitologia egípcia. Tem os três deuses e na frente deles o faraó, não sei se vocês estão vendo direitinho. São 3 deuses da mitologia egípcia, tá. O deus Quenubs, que é uma divindade ali criadora, né, tendo inclusive criado o homem do barro, juntamente com ele, a gente tem também outras 2 deusas, né, Satis e Anubis. E em frente delas está o faraó Djoser. Faraó Djoser, que ele está realizando ali uma oferenda ali a esses deuses, se vocês aumentarem vocês vão ver. Ele está fazendo tipo uma oferenda aos deuses, né, eram muito comuns essas representações iconográficas no Egito, em tumbas. Nessa região aqui, dessa ilha de Serrel, é interessante esse lugar, porque a gente tem várias inscrições em pedras, como essa aí. São várias, né. Essa ficou mais famosa, né, por conta dessas questões. Então, estes 3 deuses aí que a gente está vendo, eles eram importantes, nessa região próxima dessa ilha, formando ali na região ali de Elefantina, uma espécie de tríade. Tríade ou um agrupamento de 3 deuses, que a gente vê que é muito comum no Egito, a gente tem isso em várias regiões. E a própria ilha de Serrel, ela estava dedicada ali a essa deusa Satis, né, então interessante isso. Então as inscrições, pessoal, foram feitas na época no período ali ptolomaico, a dinastia ali da família da Cleópatra, né, a fase final ali da história do Antigo Egito, né, aquele período ali, logo depois desse período o Egito perde ali sua hegemonia para Roma. Então foi feita atribuída a esse período ptolomaico essa inscrição, e ela é atribuída ao Ptolomeu V. No entanto, o que é que a gente tem? O texto que está nela, ele vai referir-se a acontecimentos que teriam tido lugar lá na época do rei Djoser, que viveu 2000 anos antes do período ptolomaico. Ele está lá no início do período dinástico, Djoser, inclusive a primeira pirâmide é a dele, a pirâmide escalonada de Saqqara. Então, segundo o texto, né, essas inscrições, Djoser ele encontrava-se ali no seu palácio, perturbado, né, ele estava muito preocupado, com sentimentos ali de uma tristeza profunda, né, porque uma seca ela tinha se abatido ali sobre o Egito nos últimos 7 anos, e o que fazia com que o rio Nilo, ele não transbordasse. Se ele não transborda, ele não deposita nas terras aquele lodo, né, que era justamente responsável pela fertilização dessas terras, e que acabava permitindo ali a prática agrícola, eles viviam disso, a base da economia lá, a agricultura. Então, tentando obter alguma resposta para a situação de calamidade que o Egito se encontrava, o faraó Djoser ele pede ajuda aos sacerdotes de Imhotep, ao próprio Imhotep, né, que é o seu ministro lá, que é um cara que tem conhecimento ali em várias áreas, médico, arquiteto, engenheiro, e eles decidem, esse pessoal, investigar ali nos arquivos do templo de Thoth em Hermópolis. E aí um sacerdote informa ao rei que ao faraó, né, que o Nilo ele era controlado pelo deus Quenubis, na ilha de Elefantina. Então, o deus ele está irado, né, e por esta razão esse deus Quenubis, né, ele estava com raiva, irado, e por esta razão ele não permite
que as águas do Nilo circulem. Então Jose, ele manda realizar ali, esse faraó, oferendas, várias oferendas, como uma forma ali de tentar acalmar, apaziguar, aplacar esse deus Quenubes, né, para que essa situação de calamidade seja revertida, para que essas secas, esse período de seca cesse. Então na noite seguinte o rei ele teve um sonho, no qual ele viu Quenubes, esse rei, que lhe prometeu um fim para essa fome, né. E aqui, pessoal, a gente tem uma outra imagem interessante, ela não está muito boa, né, tá meio que de longe, mas mostrando a região onde está essa estela da fome, né, tá aqui ela, ó, rodeada de muitas pedras. E aí a gente tem, essa região aqui, inclusive, ela é uma montanha, tá. Ela tá em cima de uma montanha, e essa rocha aqui é granito, tá bem no alto de uma montanha aqui, nessa ilha. Então, disse também, pessoal, que, o faraó ele e o Imhotep, né, ele traduziu este sonho do faraó à narrativa bíblica do Pentateuco, né, ali de José, do personagem, mitológico José, no qual ele é chamado ali para interpretar o sonho do faraó, ou seja, esta é uma história egípcia, e a gente tem a mesma questão, que ele diz que esses 7 anos, essa questão dos 7 anos de fartura, 7 anos de pobreza, então a gente tem essa mesma questão sendo abordada ali por esse personagem José no Pentateuco, né, no Antigo Testamento. E lembrando, pessoal, que José foi o primeiro ou foi o segundo rei faraó ali da terceira dinastia do Egito Antigo, que remonta ali mais ou menos a 2686 antes da Era Comum. Então, há mais de 4.600 anos atrás que ele reinou. Então essa narrativa relacionada a ele, né, foi influenciar ali essa construção, né, da narrativa de José ali nos textos hebraicos.